Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Muito boa noite, mais um programa Acerto de Contas, nessa terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Estamos iniciando mais um programa aqui com dois convidados, realmente que tem um currículo muito rico, né? Nós estamos aqui com a Glaucia Gondim Tavares, ela é assistente social, tá? Nós vamos falar muito sobre isso. Ela tem pós-graduação em filosofia política, economia, certo? Foi assistente social no IJF, na Delegacia de Defesa da Mulher, né? Professora na Academia de Polícia, né? Implantou o CREAS de Canidé. Então, assim, temos muitos assuntos importantes e interessantes para falar aqui com a Glaucia. E ela também é vice-presidente, né, da Associação Cearense de Jornalismo do Interior, né? E nós estamos também aqui com o Nilo Facundo, que é tesoureiro da mesma associação, Associação Cearense de Jornalismo Interior, é formado em administração, analista de sistema, mestrado em tecnologia da informação, com especialização em rede local, e é ex-presidente do Conselho Estadual do Desporto do Estado do Ceará. E aqui estou, né, hoje o nosso amigo Carlos Macieri não está participando conosco, mas estou aqui com a nossa Áurea Cedras. Exatamente. Boa noite você que está nos acompanhando a partir de agora no nosso programa. Acredito que muitas informações importantes chegarão aí na sua telinha. Pois, Glaucia, eu queria começar com você, né? Nós vimos aqui na sua rica biografia, no seu currículo, que você tem uma ênfase realmente na assistência social, que é uma profissão das mais belas, porque é onde você lidar com as pessoas nos momentos de maior fragilidade e necessidade espiritual, sentimental, psicológica da vida dessas pessoas, também, né? Que estão passando por problemas graves, geralmente. Mormente você que trabalhou no IJF, no setor de reanimação e UTI. E aí eu queria que você primeiro fale aí com os nossos telespectadores e depois me diga como foi essa experiência no IJF. Prazer, primeiramente prazer estar aqui e poder participar desse momento tão rico que é dividir experiências, né? Quando a gente divide as nossas experiências, a gente é como se a gente se sentisse mais leve, dividindo o conhecimento que a gente tem com outras pessoas, né? Eu fiz esse ano 32 anos de formada, né? Então eu vi muita coisa, desde a época da Delegacia das Mulheres, passei pelo Conselho da Mulher e eu fiz parte, interessante, que eu fiz parte da comissão que implantou o primeiro Conselho Tutelar do Estado do Ceará. Eu lembro que fazia parte o Hamilton da Terra dos Homens, o Varone e a professora Manuela do curso de Direito, era uma portuguesa do curso de Direito da Unifor. É muita bagagem. Nós vamos tratar disso aí. Mas vamos começar pela questão do IJF. Porque o IJF é uma referência no Brasil. É um hospital que até os hospitais particulares não têm a mesma expertise, digamos assim, no momento da emergência de trauma, né? O trauma é o que é? É o ferimento à bala, é o ferimento de trânsito, né? É o ferimento com armas brancas, né? O atendimento do IJF é conhecido como um dos melhores do mundo. Isso aqui, né? Foi a medalha que eu recebi do IJF. É uma medalha do Instituto José Frota. Como a melhor assistente social. Glaucia Gondim Moreira Tavares, assistente social, pelos elogios recebidos dos usuários, pela dedicação e profissionalismo com que desempenha a sua função. 18 de outubro de 2014, realmente, né? Foi elogiada pelos usuários, né? Pelos usuários. A gente passa aí, não, vai chegar aí na sua tela, não precisa nem mostrar não, vai chegar lá na tela. Então, assim, Glaucia, desses 20 anos de Frotão, o Frotão você deve ter visto aqui com, perdão da palavra, mas muita miséria, no sentido de, não é de miséria de pobreza, é miséria no sentido de muita violência, né? De coisas realmente traumáticas tenso, ao pé da letra, tudo tenso. Você lidava mais com os familiares ou com os pacientes?
Quando eu fui concursada da Prefeitura de Fortaleza, né, eu não passei 20 anos no IJF, porque eu trabalhei no Gonzaguinha de Messejana, depois eu fui para o Frotinho do Messejana e depois IJF. Né? Quando eu fui para o IJF, a gente vai para lá, a equipe de serviço social lá é uma equipe super, hiper qualificada, o serviço social do IJF, que merece todo o respeito e aplauso. Nós somos a porta de entrada do IJF. Então, tudo que acontece naquele hospital, primeiro passa pelo IJF. Passa pelo assistente social. Primeiro passa pelo serviço social. Nós somos a porta de entrada. Então, a gente trabalha no suporte com a família também, mas a gente trabalha com o paciente. Então, eu que ficava na reanimação. Na reanimação, chega aquelas ambulâncias e hoje a gente tem a problemática das facções. Então, é muita bala. É muita faca, é muito espancamento, sabe? E a gente tem que receber aquelas pessoas, muito homicídio, execução. E quem está ali, a gente tem que estar preparada para ver tudo, cabeça quebrada, braço quebrado, faca, tudo que acontece ali. Assassinato, marido que envenena mulher, mulher que envenena marido, pai que estupra filha, criança de 1 mês sendo estuprada. E você pega uma criancinha daquela com 1 mês sendo estuprada e você tem que ser profissional. Eu não quero dizer que o fato de você ser profissional não quer dizer que você não tem que ter emoção. Porque eu já atendi casos de suicídio lá, que a gente fazia um trabalho de valorização à vida e que a pessoa tinha tentado, não tinha conseguido e ela dentro do IJF ia tentar saltar. E eu cheguei para ela e pedi que ela me desse só uma oportunidade de ajudá-la. Que ela não cometesse nada naquele momento, mas que ela, por favor, me desse uma oportunidade de ajudá-la. E eu comecei a chorar e a pessoa falou assim, nada me faz, ela dizia que ia pular, nada me faz dentro do IJF. Desistir disso aqui. E eu olhei para ela e era um homem. E eu comecei a chorar e eu falei assim, me dá só uma oportunidade de te ajudar. E as lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos e ele viu eu chorando e ele veio me consolar. Aí eu falei assim, eu quero só que eu lhe ajude. Porque o que é que se fala do suicídio? Que se você receber alguma palavra, 5 minutos, se a pessoa parar para pensar, 5 minutos ela desiste. Porque o suicida, ele não quer dar cabo da vida dele. Ele quer apenas chamar atenção por um sofrimento que está tão grande dentro dele, que ele não está conseguindo suportar. É verdade. Então o JF, a gente lida muito com violência, mas a gente lida com a vida porque também. Daria para eu gravar aqui com você 10 programas tranquilamente. Conteúdo não falta. Então, mas do pouco que nós vamos conseguir extrair do seu conhecimento hoje, eu quero explorar, certo? Então, primeiramente, eu sei bem o que você está falando, né? Eu sou advogado criminalista, há 20 anos, eu já fiz mais de 300 júris, né? De todo tipo, né? Júri da mulher que matou o marido, do marido que matou a mulher, do cara que foi traído e no momento de loucura, da mulher que foi traída no momento de loucura, daquele que matou sem motivo, daquele que é perverso. Então nós vemos de tudo na advocacia criminal. E é como a Glaucia disse, você, não é porque você lidar com isso diariamente que você perde a emoção ou perde a sensibilidade. Né? Hoje mesmo vi um vídeo aí, mandaram um vídeo, eu acabei assistindo, se eu soubesse que era, não tinha nem assistido, né? Um cara por discussão política, um cara que o cara já no chão, ele veio com uma pedra, o pessoal gritando não, 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 e ele taca a pedra na cabeça do cara, né, e mata o cara. Então assim, aquilo ali eu não consegui, mexeu comigo, eu não consegui mais nem ver aquilo. Ficou no psique. Você não fica frio, você não fica, né, então assim, indiferente. Você é indiferente, você deve ter tido momentos, agora sim, eu trabalho com isso, mas eu não trabalho com o momento de ver o trauma, eu vejo depois nas fotos e nas perícias, né? Dentro do processo. Né? Tem muita gente que diz que um não diria problema, mas uma das barreiras que o advogado, o juiz, o promotor, ele tem que quebrar, e ele não pode deixar aquilo dominá-lo no dia a dia, é a frieza do papel, né? A frieza do processo, porque ali, na verdade, estão vidas, estão situações terríveis. Né? E assim, eu tenho esse contato, mas ali no processo, você tem um contato, é o inicial. É aquele contato da tentativa de homicídio, do homicídio, do estupro, da agressão, da lesão corporal. Você tem aquele contato de imediato. Né? Então, você realmente lidar com essa pessoa, lidar com os familiares, eu quero que você me diga o seguinte, o momento mais não diria talvez tenso ou mais trabalhoso,
seria qual? O contato com o familiar ou com a própria vítima, no caso, a vítima que sobreviveu e está lá ainda para ser tratada? Eu nem faço essa divisão, porque eu sempre me empenhei muito no atendimento ao usuário, porque o usuário, a satisfação dele, para mim, era o meu objetivo. Tanto que você foi premiada, né? E eu dizia assim, existe uma diferença. Quando você está do lado de cá do birô, é uma coisa. Quando você está do outro lado de lá, é outra coisa. Então, eu já tive dos dois lados. Certo. Eu, como paciente que tenho Parkinson, eu já muitas vezes já estive do outro lado e fui tratado com indiferença e com frieza com quem estava do lado de cá. Certo. Sem entender que você tem uma doença neurológica que precisa de ajuda e de acolhimento. Certo. Então, então eu procurava me colocar no lugar daquela mãe. Você está falando de quando esteve no lado do paciente, como paciente, você está falando quem é que estava do outro lado? É o quê? É o profissional de saúde? O médico, um profissional de saúde, uma enfermeira, que a partir do momento que você está do lado de lá, é como se você fosse uma pessoa invisível. Muitos profissionais, eles estão de cabeça baixa ali, nome, idade, e ele não olha para você, sabe? Então, quando chegava alguém no serviço social, muitas vezes o filho tinha acabado de ser assassinado e entrou lá e foi a óbito e ela sabia, ela já chegava gritando e eu falava assim, eu estou com você e vou estar com você, se for preciso virar à noite, eu viro à noite com você e eu vou estar com você até a última hora, até enterrar seu filho, você não está só. Eu quero que você saiba só disso, que você não está só. Porque eu não conseguia fazer esse desligamento. Eu estou aqui atendendo isso, você. Quando chegava lá uma mãe com um filho morto para cuidar de tudo. Ela chegava e dizia, eu quero ver meu filho. Eu quero ver meu filho. É verdade que ele morreu? É verdade que ela morreu? Não cabe ao serviço social dar notícia de óbito. As pessoas pensam que a notícia de óbito quem tem que dar é o serviço social. Quem tem que dar é o médico, é um ato médico, é um ato clínico. E geralmente é transferido ou para o assistente social ou para o psicólogo. Pois é, mas a equipe do serviço social, do IJF, que é uma equipe de muito peso, as assistentes sociais de lá, geralmente tem mestrado, tem doutorado, elas são assistentes sociais, né? Hiper esclarecidas, professoras universitárias, então elas sabem qual é o papel do assistente social e elas esclarecem e dizem assim, a senhora vai ficar aqui e nós vamos chamar o médico para falar com a senhora sobre o que está acontecendo, o quadro de saúde. Nós atendemos um jornalista lá que comoveu, que foi o Tadeu Nascimento. Tadeu Nascimento, não sei se você lembra, foi um grande jornalista. Grande apresentador. Ele entrou no meu plantão e ele saiu no meu plantão. Que eu acompanhei a Beth, a esposa dele, os filhos dele, eu peguei ele entrou com o quê? Ele entrou, ele bateu o carro, né? Um acidente automobilístico. Foi. Ele entrou falando, ele entrou bem, e a partir daquilo ali ele evoluiu, ele foi entubado e depois de ser entubado ele evoluiu para uma infecção e ele foi evoluindo, eu acho que ele demorou uns 4 meses no JF até o Tadeu Nascimento e a óbito, e ele foi para a UTI, então eu acompanhava ele também na UTI, eu acompanhava também a família, tanto é que hoje eu mantenho contato com Beth, eu mantenho contato com a Georgia, que é a filha dele, e a gente mantém contato até hoje. Por quê? Porque eu me senti, toda a vida que eu assumi o plantão, eu ia ver o Tadeu. Eu ia ver o Tadeu, porque o pessoal da sede também ficava perguntando como é que está o Tadeu, como é que está o Tadeu. Então, assim, eu queria que aquela pessoa soubesse que ela não estava só, sabe? Porque muitas vezes elas falavam assim, é porque eu sou pobre, porque se eu fosse rico o tratamento era outro. E lá no IJF nós não vemos a condição social, a gente vê o paciente, o bem-estar do paciente, né? Então a gente procurava dar o melhor para aquela pessoa. E eu, principalmente, por eu ser paciente, eu sempre me colocava no local daquela pessoa. E eu fazia uma coisa que não se fazia lá, que as pessoas sabem que eu fazia, né? Eu ia no necrotério com a família. Sabe, nenhum assistente social ia, mas eu pegava no meu plantão noturno de domingo e sábado, eu pegava, jovens mortos com facção e a mãe chegava desesperada, eu quero saber se é verdade, o meu filho morreu, quando ela sabia, ela ficava gritando, batendo nas paredes, eu falei assim, a senhora quer ver seu filho? Quero, por favor, deixa eu ver meu filho, a senhora vai ver, porque não existe nenhuma lei no mundo que impeça uma mãe de ver um filho. A senhora vai ver comigo. Aí pedia o guarda para levar. O guarda, eu não vou não.
sabe? Eu não vou entrar no necrotério, não. E eu tinha acabado de entrar no JF e eu falei assim, gente, se fosse eu queria ver meu filho, sabe? Pela última vez eu queria ver. Aí eu peguei e disse assim, pois me dá a chave que eu vou. Ele me deu a chave. A primeira vez que eu entrei no necrotério do JF, né? É um cadeado desse tamanho aqui assim, uma corrente bem grandona. Quando eu puxei, falei, ai... Eu já fiquei com medo. E a mulher do meu lado, eu digo, a senhora está preparada, vai ter sangue. Preparei ela todinha. Se a senhora cair no chão, você vai ficar no chão. Eu não vou conseguir levantar. Não, estou preparada. É quando a gente abriu ali, cheio de cadáver e tudo mais, e eu tive que olhar até achar o filho dela. Aí está aqui seu filho, ele enrolado. E ela começou a chorar, se acalma. Na hora a mãe se acalma. Aí eu falei, pode tirar o lençol, abraçar, beijar, ele é seu filho. E ela, ninguém vai brigar, não. Eu digo, não, ele é seu filho, pode abraçar e beijar. Então foi esse atendimento que eu dei aos usuários que fez eu criar uma relação, né? Uma relação de afetividade com eles, que eu já dei outras entrevistas, que eu digo assim, extrapolou até essa parte aí. Não foi do protocolo que você quer dizer. Não foi à toa que você ganhou esse prêmio e que deveria ter ganhado muito mais, né? Eu passei por isso, eu sei o que é isso aí, né? Eu passei 45 dias internado, fui entubado 3 vezes, né? Traqueostomizado, né? Você vê aqui a cicatriz, não, lá na autoclínica. Ah, na autoclínica. Né? Traqueostomizado 2 vezes, né? Por causa da Covid. Nossa! Né? Na primeira intubação eu peguei 2 bactérias e essas bactérias literalmente me mataram, né? Foi um milagre. Eu passei 2 horas sem respirar e sem o coração bater, 2 horas. E o médico já tinha desistido, o outro já estava preenchendo a documentação. A declaração de óbito. E aprove a Deus me trazer de volta. Né? Então eu sei muito bem o que é isso aí. Eu sei o que é você estar de fralda, defecar na fralda, você está com escária na nádega, né? Você está com aquele tubo, né? Acordado, porque você fica alguns dias acordado com aquele tubo. É algo que eu não consigo imaginar o que é passar por aquilo tudo sozinho. Porque eu tive uma bênção, uma graça de que a minha esposa conseguiu ficar comigo. Como é uma UTI de apartamento, né? Um andar de UTI com um apartamento, vários apartamentos. Não podia, não pode. Ela bateu o pé, o médico disse que ela só podia ficar se ela fizesse o exame de Covid e desse positivo. Ela foi fazer, orando para dar positivo, deu positivo. E o médico deixou ela ficar comigo. E realmente eu não consigo imaginar o que é a pessoa passar por isso tudo, essa eternidade de 45 dias sozinho. Mas no andar que eu estava, tinha um médico na frente do meu quarto, tinha um outro rapaz no quarto vizinho, tinha várias pessoas, cada quarto tinha uma pessoa. Nessa hora que você todos eles estavam só. Quando você está nessa condição de fragilidade, quando chega alguém e lhe vê como humano, é um humano olhando para outro humano, e você está com aquele tubo, mas você está de olho aberto, e chega um profissional e diz assim, eu estou aqui com você, você está bem, você não vai ficar só, vou passar o dia, eu dizer para eles, né, você vai passar o dia inteiro aqui, eu vou passar o dia inteiro aqui com você, o que você precisar, eu vou estar aqui, sua família vem lhe visitar a tal hora, e você está bem, você está ótimo, você é maravilhoso. Isso aí, com certeza, isso comprovado cientificamente, ajuda na recuperação. E eu dizia uma coisa, eu sempre falava assim, você pode tirar tudo do ser humano, menos a esperança. Então, eu peguei um adolescente, na época do Frotinha, que ele estava brincando, uma criança de 12 anos estava brincando na calçada, e um cara de facção veio, e a namorada estava passando em frente à calçada, e falou, vai para casa. Ela, vou não. Ele tirou a arma e plantou tiro em quem estava na calçada, não nela. E essa criança de 12 anos levou tiro e chegou com um tiro na cabeça, mas falando, ele falou assim, tia, eu não vou morrer não, né, que eu sou criança, eu não fiz nada. Eu digo, lógico que não, meu filho, sua mãe já está chegando, eu estou aqui e daqui a pouco você vai estar bem, é só fazer o curativozinho aqui, você vai estar bem. Ele, porque eu sou criança, eu não fiz nada, Deus não vai fazer isso comigo. Eu digo, vai não. E o médico já disse, ele está morrendo, não tem aí o que fazer, né? Mas ele estava falando, ele disse, eu estou com sono. Eu digo, pois fecha o olhinho e durma, que a tia vai estar aqui segurando a sua mão, porque sua mamãe vai chegar e sua mamãe vai ficar com você direto. E quer dizer, é até uma maneira carinhosa que você fala com a pessoa daquela, naquele momento de sofrimento, aquilo ali acalma. Eu não me imaginava e não me imagino ser qualquer profissional onde eu não coloque uma emoção, onde eu não coloque que eu estou me doando para você, em qualquer lugar da minha vida. Então as pessoas às vezes julgam,
sabe? Sem saber quem você é. Então, às vezes olhava assim, e eu lembro que no JF as pessoas diziam assim, eu quero ser atendido pelaquela assistente social das unhas de ouro. Eu sempre pensava, queria ser atendido pelaquela assistente social da unha de ouro, né? E eles imaginavam outra coisa. E às vezes eu chegava lá e eles chegavam, tudo ali armado, né? Aí eu chegava e dizia assim, olha gente, eu vou dar um aviso aqui, não vou repetir, porque eu sou uma loura abusada. Ele já ficava assim com raiva, né? Eu disse assim, primeira coisa, vocês estão diante de uma loura natural. Aí ele, eu digo, loura natural, coleston número 12. Posso provar, coleston número 12, tá? Aí ele já começava a rir, ele já quebrava o gelo, né? Segunda coisa, depois que eu sair dessa enfermaria, eu não vou admitir marido se separar de mulher, homem querendo se matar, se enforcar no pé de alface, porque vão ficar todos apaixonados por mim, porque eu sou mais conhecida como a loura fatal do JF. Aí eles já começavam a rir, aí eu passava marca por marca deles e conversava, e ali eles falavam, realmente eu fiz isso, realmente eu troquei tiro com a polícia, realmente eu fiz isso aqui, eu queria tanto falar com minha esposa, queria falar com minha mãe, porque daqui eu vou descer para o presídio, tal. Então, a gente quebrava aquela barreira. Isso aí é o que nós chamamos no direito, e hoje, infelizmente, devido ao avanço que... E aí eu não vou entrar nesse mérito da política, mas devido ao avanço que a má administração da segurança pública no Brasil todo deixou desse avanço da criminalidade, muitas vezes o cidadão vítima da violência, ele quer o olho por olho, o dente por dente, e aí no direito, né, nós temos um princípio chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Ele é até redundante, né? Tinha um professor meu na faculdade, há muitos anos, que eu me lembro que ele falava, no direito, o que redunda não abunda. O que redunda não abunda. Ou seja, se uma coisa é redundante, é falada mais de uma vez, não é em abundância não, é porque é necessário para fixar. Reforçar, então, né? Reforçar, então, o princípio da dignidade da pessoa humana. E essa dignidade da pessoa humana é inerente a todo e qualquer ser humano. Isso. Morreu ontem, né, hoje nós estamos na terça-feira, eu vi a notícia ontem, na segunda, do falecimento daquele Guilherme de Pádua. Né, o assassino, o assassino da Daniela Pérez, né? Que o cara ficou, né, com essa pecha e o assassino, realmente é o que ele fez. É o assassino. É o assassino da Daniela Pérez. Mas ele também é o cara que se arrependeu depois, ele é também o cara depois que pastoreou vidas, ele é o cara depois que talvez tenha, talvez não, eu conheço um pouco do trabalho que ele fez, ele cumpriu a pena dele, depois saiu e ajudou pessoas em presídio, dando esse apoio da pessoa humana, não deixa de ser humano, porque se você trata como um bicho vira. Sim. Ou um bicho fica, ou um bicho piora. É verdade. Né? Então toda pessoa, né, é fantástico, você atendia ali pessoas no frotão, muitas vezes, como você disse, de facção criminosa, muitas vezes pessoas perversas, muitas vezes pessoas realmente más, mas que ali estão naquele momento de dor e fragilidade de todo ser humano. E que uma palavra pode fazer diferença até para mudança de caráter, até para mudança de comportamento. E eu tenho certeza que você, em dezenas, centenas de pessoas, tem lembrança de você, como eu tenho lembrança da enfermeira que chegava para mim com todo o carinho no hospital e dizia, com licença, pastor. Eu dizia, pois não, que era para limpar a minha nádega. Eu de lado, ela me botava de lado, tirava a minha fralda e dizia, eu de lado eu não ouvia, eu ouvia só a voz dela, pastor, com licença. Aí eu, pois não, querida. Eu até me emociono. Mas porque é um trabalho muito bonito. Muito. E quando você está nessa condição que você teve de fragilidade humana, você está frágil ali, você está indefeso. E quando chega uma pessoa e olha para você como um ser humano, ele é igual a mim, ele é um ser humano. E nesse momento eu estou podendo ajudar. E, né, a mesma coisa, tem uma poesia do Karl Marx, uma fala dele que ele dizia, suponhamos que o homem seja homem. E a relação dele com outro homem seja uma relação humana. Então o amor, a amizade só pode ser trocado por amizade e o amor por amor. Então eu acho que o amor é a única coisa que pode transformar a nossa sociedade, sabe? Você nunca vai esquecer dela, sabe? Ela talvez um dia ela esqueça de você, porque na trajetória dela ela vai pegar muitas pessoas
mas ela talvez não esqueça, porque a maneira também como você a tratou, também vai marcar. Com certeza. Sabe? Se você a tratou bem, ela vai dizer, olha, aquele pastor que esteve aqui, ele era tão dócil, ele era tão assim, ele era tão grato com a gente, que eu nunca vou esquecer. Com certeza. Sabe? Então a gente tem que passar pela vida de outra pessoa e deixar uma coisa boa. Que a Aura é psicóloga, né? Até para ela comentar isso também, você falou algo que é um ensinamento de Jesus Cristo, né? Que ele disse, não pague ninguém com o mal, mas vença o mal com o bem. O que é que ele está dizendo? É muito fácil devolver. O que é pagar? É devolver. Então, humanamente falando, a pessoa me fez o mal, eu devolvo o mal, eu estou pagando o mal. Aí ele diz, não pague o mal por mal, mas vença o mal com o bem. Porque quando a pessoa lhe faz o mal e você devolve o bem, você vence, que a pessoa fica desarmada. Até porque, né? Pastor, o amor constrange. Sim. A pessoa que vem de uma forma estúpida e, enfim, com certa ignorância, agressiva, né? Arrogância, né? Ou agressividade, quando você, de fato, tem o amor de Deus em seu coração, você desmonta a pessoa, o amor constrange, né? Às vezes a pessoa vem quebrando tudo, arrebentando tudo, parecendo um trator, né? E você vem sereno. A palavra branda desvia o furor. Exatamente. Né? Está na palavra do Senhor também. E muitas vezes, olha, a diferença é essa. Você tem que ser um condutor. Você quer passar nessa vida. Você tem que ser uma pessoa que foi lembrado por coisas boas ou por coisas más. Então tá aí em você, né? Você pode decidir, eu sou do lado do bem, Legião Urbana já dizia. Eu vou deixar, e né? Você de que lado está? Então eu sempre estou do lado do bem. Eu sempre tento fazer para a pessoa que era o meu cliente, na saúde, na educação, que eu coordenei em Canindé o programa Saúde nas Escolas. Eu sempre tratei aquela pessoa ali com dignidade humana, independente do valor social ou financeiro que ela tenha. Eu sempre tratei de igual para igual. Isso aí para mim é básico. Né? Você não jamais tratar a pessoa pela profissão ou pela condição financeira, jamais. Tratar ela por ser um ser humano. Eu tenho uma história bacana. Eu estava de plantão no JF. Nós vamos ter que ir para o segundo bloco, certo? E nós vamos ter muita coisa boa no segundo bloco ainda. E me permita, para não interromper na sua história, eu vou pedir para você voltar com ela no segundo bloco, certo? Okay. E aí, para finalizar, eu queria deixar aqui uma seguinte reflexão para o nosso maior amigo, que é o telespectador, né? Em cima de tudo que você falou e do que a Aura disse aí, algo muito interessante. Qual é o legado que você vai deixar? O que é que vão lembrar de você? Você tem que lembrar, eu sempre falo isso para os meus alunos na faculdade de Direito. Existe, né, a honra objetiva e a honra subjetiva. O que é a honra subjetiva? A honra subjetiva é aquilo que eu penso a meu respeito. É aquilo que eu penso de mim mesmo. É por isso que você não pode ofender a honra de ninguém, que é o crime de injúria. Tá? E o que é a honra objetiva? É o que as outras pessoas pensam ao meu respeito. Então, nem sempre a honra subjetiva, ou seja, aquilo que eu penso de mim, casa com a honra objetiva, o que os outros pensam de mim. E é por isso que é importante fazer sempre, de vez em quando, um inventário moral, examine-se a si mesmo, né? Para que talvez no dia que você se for, não fique um pensamento a seu respeito divergente do que você próprio pensava de você. Então, nós voltamos já com o segundo bloco. Fique aí, não saia daí. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Eu só uso Tainá, de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras
melhor do flashback com o Momento Balada e a Máquina do Tempo juntos. São 11 anos do programa Momento Balada da TV Metrópole. Eu, Sônia Paula e DJ William vamos abalar as estruturas do Sesc de Caucaia, antigo clube dos comerciários. É sábado, dia 19 de novembro. Garanta já seu ingresso. Informações 85997992769. Voltando nesse programa maravilhoso aqui com a Gláucia, né, e com o Nilo, falamos aqui muito sobre a questão da assistência social, da questão da dignidade da pessoa humana, que é algo que é inerente a todo ser humano, né? Então foi um primeiro bloco que realmente fantástico. Eu queria que você contasse a história que você falou no final do primeiro bloco. Não, é o seguinte, uma das histórias que me marcou é porque eu atendi num plantão meu o Vitor Moreira, né? Que ele é um dos donos, filho do dono da Autoclínica, um dos diretores e um dos donos também. E ele chegou lá, que ele vinha de Caucaia, e o carro dele foi alvejado por bala ali na entrada de Fortaleza, e a babá da filha dele vinha atrás com a filha dele, mas a babá foi alvejada. Então ele entrou no IJF e ele estava assim muito preocupado com ela mesmo, e ele procurou o serviço social e tem a normatização que não pode entrar e tudo mais, né? E quando eu verifiquei que ela estava sem ninguém na reanimação, que consultei o médico se ele poderia subir, tudo, o médico deu ok, e eu falei assim, você vai subir comigo. E ele falou, em nenhum momento ele falou, meu pai é dono da autoclínica, eu sou dono da autoclínica, não. Ele se comportou ali de uma maneira tão digna, tão simples, que quando eu subo para a emergência com ele, eu chego lá, o que era de médico cercou ele, porque era tudo funcionário dele da autoclínica, sabe? E aí ele ficou... Até então você sem saber, não, eu não sabia apenas que ele era alguém que estava querendo acompanhar a babá do seu filho. Eu também não sabia, né? Eu só vi que todo mundo procurou ele, eu falei assim, então o caso é grave. Porque 10 médicos foram para cima dele, né? E aí ele foi liberado e tal, e eu, passou comigo, né? E ele falou, você não quer o meu telefone? Não, eu digo, me dê. Aí peguei o telefone dele e anotei, e durante o dia eu fiquei comunicando com eles, comunicando comigo, deu tudo beleza no final do plantão. E eu adoeci, fui ser atendido na autoclínica. E ele disse assim, olha, se precisar de mim, eu trabalho na autoclínica. Eu digo, eu vivo lá, né? Aí eu estava lá precisando de um apartamento para ser internado, aí eu mostrei a foto dele pro funcionário. Rapaz, eu conheço um rapazinho que trabalha aqui. Aí, você conhece esse rapaz aqui? É bem novo, né? Aí o cara olhou assim, rapaz, isso aqui ninguém não fala com ele não. Eu digo, por quê? Porque o homem é o dono, sabe? Quer dizer, quando você está numa situação de fragilidade, não importa se você seja o dono, não importa se você seja babá, você ali é um ser humano. O que a Gláucia está dizendo aqui é que é o que ela falou no primeiro bloco, o princípio dela é que ela atende independente. Ela viu lá um jovem, né, com a sua babá, a babá do seu filho. Eu vi ele sofrendo. Ele sofrendo e ajudou, e ele... sem saber quem ele era. E é interessante, Gláucia, porque o que eu falei no final do primeiro bloco sobre a honra subjetiva e objetiva, né? Você está aqui dando um depoimento sobre a honra objetiva, ou seja, o que você pensa desta pessoa, chamada Vitor. E, coincidentemente, eu também tenho muito a agradecer ao Vitor, né? Porque estive 45 dias internados lá na autoclínica, e realmente ele é um ser humano fantástico. Fantástico. Né? Eu não conhecia pessoalmente, conheci quando ele foi no meu quarto, porque o meu irmão conhece, tem uma boa amizade com ele, e realmente não é questão de privilégio, né? Você vê aí o testemunho que você deu dele. Ele poderia não ter ido, mas ele foi lá no meu quarto. Ele foi no meu quarto. Foi lá no meu quarto, uma pessoa com Covid, ele foi lá no meu quarto. Então, assim, realmente aqui o meu agradecimento, Vitor, ainda vou ir lhe agradecer pessoalmente, mas é interessante para ilustrar o que eu falei, da honra objetiva. O que as pessoas falam de nós quando nós nem sonhamos que o nosso nome está sendo tocado em algum lugar, né? E fica o exemplo. E é o seguinte, para mim não tem valor se você me trata bem depois que você sabe quem eu sou. Sim. Quem é que você é? Você é isso, aquilo, outro. Então você me trata bem pelo título que eu tive. Mas o interessante para mim, você me trata bem sem saber quem eu sou. Porque aí é um sentimento puro. Então, assim, muitas vezes a pessoa olha para você e vai julgar você pelo seu carro
e pelo algum título que você O tenha. status, a posição, A Áurea, que é psicóloga, né, Áurea? Isso aí, Áurea, vai contra, né? E graças a Deus, né? Aquela ideia da carteirada do Brasil. Você sabe com quem está falando? Sim, não é sim. isso, Áurea? Com certeza. Existe essa, né? Mudança. Essa questão de avaliar o outro pelo que ele é, pelo status, né? Pela posição. E tem gente que usa mesmo, pela né? vestimenta, né? O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, é coisa de brasileiro, né? É cultural, né? A nossa falta de formação permite todos esses desvios, né? A gente tem que tratar a pessoa pela criatura. De igual para Você igual. falou algo, Nilo, falou algo muito interessante, a vestimenta, né, Nilo? A vestimenta, você chega bem vestido, todo mundo trata bem. Você chega com uma roupinha simples, você fica ali desprezível. Desprezível. Né? Isso é uma coisa do brasileiro. As pessoas julgam pelo estereótipo, né? Exatamente. E às vezes é preciso que você nem dá a oportunidade da pessoa falar às vezes, né? Porque muito maior do que qualquer vestimento ou do que qualquer carga é o conteúdo que você tem. E aí muitas vezes aquele mal vestido abre a boca e encanta todo mundo. Eu tenho um exemplo de conteúdo rapidinho. Eu fui comprar, não, pode falar, eu fui comprar fica à um vontade. carro e chegou um senhorzinho, um agricultor pelo estilo, né, Tá. querendo comprar o carro. E a vendedora não atendeu bem. Não buscou. Não dava oportunidade aí. Estava do lado, aquelas atendendo as mesas, né? Não deu atenção devida. Não deu atenção devida. E um rapaz chegou e comprou a conversa. Ele pagou o carro à vista. Ele não tinha, não tem um banco. Eu quero comprar amanhã, eu vou deixar o dinheiro. E coincidiu exatamente no dia que eu fui pegar meu carro, ele foi pegar no dia seguinte. E ele levou uma mala de dinheiro. Quer dizer, o cara é cliente, não importa da maneira que ele está. Dê atenção devida, você faz o seu trabalho, você faz o seu atendimento. Você foi preparado para ser vendedor, não importa quem seja, mas chega de paletó e gravata, chega um simplesinho, a gente percebe claramente. Esse é um pequeno exemplo que a gente vê todo dia em qualquer Então, lugar. assim, é de onde você não espera que se abre uma Eu caixa já de passei. tesouro. E se me permite, Nilo, você me fez lembrar aqui algo que estava aqui no baú do meu cérebro aqui, né? Quando eu tinha 17 anos de idade, né? Eu estou com 50 hoje, quando eu tinha 17 anos de idade, eu trabalhei numa loja no Shopping Guatemi. Era uma loja da esposa de um dos donos da Abafilme. Né? Era MCA, era Mericeres Albuquerque, era o nome dela, era o nome da loja. Uma loja que vendia equipamentos eletrônicos caríssimos, os mais caros na época, né? E aí entrou um senhor na loja, um senhor bem humilde, com camisa de botão, bem simples, manga curta, uma calça frouxa, chapéu de palha e uma bolsa daquela que eu não sei se as pessoas não usam hoje. Eu tive na feira de Messejana um tempo desse, mas não reparei ninguém com aquilo mais. Era uma sacola de palha, lembra? Que a pessoa levava uma sacola toda de palha, até a alça era de palha. Exato, acho que hoje em dia não tem muito. Entrançadinho. Lá na Bahia chama trançadinha. Boca Pio. Boca Pio. Pronto, pois a Boca Pio lá da Bahia, né, essa sacolinha de palha daqui, ele chegou lá desse jeito e de chinela, sabe? Ninguém da loja deu atenção a ele. Eu tinha 17 anos na época, eu vi, pois não, senhor, boa tarde, tudo bem? Ele, eu queria ver uma TV, o senhor quer ver que tipo? Uma boa. Eu levei ele para ver a mais cara da loja. Pois ele estava com dinheiro na sacolinha de palha. Comprou. E só comprava comigo. Ele chegava lá, conversava, eu sempre gostei. Hoje eu sou a pessoa mais velha, mas quando eu era mais novo, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, porque é de onde vem o aprendizado. Eu sempre tive essa percepção. Eu passei por um constrangimento desse. Eu faço parte do grupo Vibrar com Parkinson, porque eu sou paciente de Parkinson. Vamos lá falar disso aí. Né? E eu tinha saído de uma internação minha, né? Porque a doença do Parkinson ela não tem cura, é uma doença neurológica. É degenerativa, e eu estava degenerativa, eu estava com uma calçona de pijama. E eu parei no Shopping Benfica ali, eu estava com uma camisona, uma calça de pijama e de pé descalço. E eu parei o meu carro, eu fui comprar um iPhone para o meu marido, porque era o aniversário dele, eu queria chegar com esse iPhone. E aí eu cheguei na loja, de pé descalço, disse de pé descalço, até para mim não tem importância, com aquele pijama, né, eu falei, e a mulher atendendo outras pessoas, e eu, por favor, eu estou com pressa. Ninguém olhava para mim. Aí eu falei, por favor, Aí depois que ela atendeu todo mundo, ela veio, o que é, hein? Aí eu peguei e disse assim, eu quero um iPhone, na época era o iPhone 5, eu quero um iPhone. Aí ela pegou, a senhora já viu o preço? Eu digo, vi, eu estou com dinheiro aqui, tá entendendo? Ela, tá. Quer dizer assim, ela deixou ela atendeu muitas pessoas que não compraram nada a ela, sabe? Me tratou mal, porque eu realmente estava de pijama e de pé descalço,
né? Porque eu digo, eu só vou entrar, comprar, pegar a caixa e ir embora, né? E ela me viu assim, descabelada, e ela falou assim, e isso lá tem dinheiro para nada? E as outras pessoas que estavam chique, ela tratou, as pessoas não compraram nada, e eu comprei o iPhone para meu marido. Então, quer dizer assim, na nossa sociedade decadente, porque a nossa sociedade, ela é decadente. Com certeza. A nossa sociedade decadente, o que vale é a aparência. É a aparência. Não adianta você me dizer, olha, o seu interior... Um conceito erradíssimo. A aparência refletiu o ter. É, totalmente né? Errado. O Nilo deu aí exemplos aí, né, da vestimenta, que é cultural, é como o Nilo disse, é cultural. Não é isso? Mas eu queria agora avançar para outro assunto, porque é tanta. E a SED, vamos falar da SED. Depois o Nilo vai falar da SED. Vamos falar. Antes de falar da SED, eu vou falar só mais uma coisa para poder entrarmos na SED, certo? Que é a Associação Cearense de Jornalistas do Interior. Só mais um tema. Você foi a pessoa que, digamos assim, fundou ou implantou, né, o CREAS no Canindé. Isso eu queria que você falasse do CREAS, que até hoje é um órgão de suma importância. E tem pessoas que ainda não sabem o que significa a sigla e qual a serventia, né? Exatamente. Então eu queria que você fizesse um resumozinho rápido. Pronto, eu participei de várias implantações. Eu passei a minha vida implantando coisas. O que é o CREAS? O CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. O CREAS, ele já trabalha com direito violado. Então, a gente já trabalha com a criança ou o adolescente que esteja privado de liberdade, que já cometeu ato infracional. Nós trabalhamos já com a pessoa que já está no risco. Diferente da proteção social básica, do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS trabalha na proteção básica. A criança está, o adolescente está a ponto de entrar na marginalidade, então, assim, mas não entrou. O CREAS não. O CREAS, ele já entra quando já aconteceu o estupro, ele já entra quando a mulher foi espancada, ele já entra. O CREAS atende tanto o suposto agressor ou agressor como a vítima? Sim, atendemos, porque nós atendemos mulheres vítimas de violência, porque, nós assim, atendemos... o pessoal, só um minutinho, que o pessoal faz uma confusão entre CRAS e CREAS. Eu estagiei, eu trabalhei, porque assim, é como se fosse proteção a prevenção, básica. Preparando para que determinadas infrações não aconteçam, porque já está à margem ao perigo de entrar naquela vida, vamos dizer assim. O CRAS. Okay? Então, o CREAS já é justamente para quando tudo já foi consumado e já está vivendo uma contenção de dano. Porque o CRAS, como o CRAS trabalha na proteção básica, exatamente. O CRAS, ele trabalha na proteção básica. Interessante, eu não gosto de trabalhar na proteção básica, quando eu trabalhava. Eu gosto de trabalhar já com o direito violado. Eu gosto de trabalhar em delegacia de polícia. Eu gostava de trabalhar já com eu gosto de trabalhar com coisas já... Na verdade, você vai pegar a pessoa bem mais fragilizada. Vivendo dano, né? Então, a proteção social básica, ela vai... se você quiser a qualquer momento falar desses temas, fica à vontade. Obrigado. O CRAS, ele vai trabalhar com a proteção social básica, ele vai dar condições para que aquela família saia daquela condição que ela está, de pobreza que ela se encontra, daquela condição de fragilidade que ela está. Então, ele oferece cursos profissionalizantes, tem palestra, tem equipe multidisciplinar e tudo mais. Orientação familiar. O CREAS não. O CREAS, ele vai atuar já com direito violado. Então vamos lá, um telespectador agora que está nos assistindo e ele, por exemplo, foi vítima de abuso sexual, ou foi vítima de violência. CREAS. E aí ele não, por exemplo, às vezes foi vítima e ninguém nem sabe. Ele deve procurar o CREAS. Sim, o CREAS é quando você já... Eu digo assim, ele vai ter, qual a assistência que ele vai ter no CREAS? Esse telespectador que está nos assistindo foi violado, foi abusado, sofreu o que chamam de bullying, que na verdade é o assédio moral. Ele teve os direitos dele violados. E ele está com um sentimento terrível, ele indo até o CREAS. O que é que ele vai encontrar lá? Ele vai encontrar uma equipe. A equipe do CREAS é uma equipe que é composta por um advogado, tem um assistente social, tem um pedagogo, tem psicólogo e tem os educadores sociais. Então ele vai ter uma equipe que vai trabalhar com ele,
onde ele vai passar desde o advogado, que vai ver a parte legal. Então nós atendemos mulheres vítimas de violência, que sofreram abuso sexual, crianças que foram maltratadas, crianças que foram espancadas pelos pais, foram violentadas pelos pais, está entendendo? Então muitas vezes eles estão sob ameaça de morte e Existe o sigilo, existe porque o muitas sigilo. vezes uma pessoa que foi abusada, que foi maltratada, tem medo de buscar porque ela quer o sigilo. Não, Se ela quiser que o sigilo é garantido em eu todo sei o que atendimento. eu sei que tem legalmente, claro, como advogado, legalmente existem Tem toda a tipos. proteção, Não, existem tipos de violações que por obrigação o CREAS vai ter que relatar. Por exemplo, o estupro de vulnerável, o CREAS vai ter que relatar. Isso. Se for um estupro já de uma maior de idade, ele já não tem a obrigação de relatar, né? Mas assim, nos casos em que a lei permite o sigilo, se essa pessoa chegar lá, ela vai ter o atendimento e sigiloso, Não, é isso? o sigilo é garantido porque o assistente social, todo o atendimento que a gente faz, a gente tem o nosso código de ética, onde a gente atende sobre o sigilo profissional. Que esse sigilo profissional só é quebrado mediante o juiz e dentro do mínimo de pessoas possíveis. O que é que a gente pode relatar? O que todo mundo já sabe. Então, todo mundo já sabe que aquela criança foi abusada pelo pai. Aí é quando a pessoa vai fato de domínio público, conhecimento público. Aquele CREAS, porque eu fiz o meu estágio, eu fiz uma pesquisa etnográfica no CREAS vizinho ao Norte Shopping ali da Bezerra de Menezes. Ali nós temos a DESECA, a Delegacia da Criança e Adolescente. Tem duas delegacias ali. Qual é o CREAS ali da Eu regional? não sei se tem CREAS ali. Tem. Não, lá eu tem sei equipe ali, multidisciplinar. eu sei ali que Dentro de um eu sei complexo. que ali é um complexo. É um complexo. Que tem a Tem delegacia. a delegacia para menor infrator e que também dos casos de menores que Lá são tem o vítimas. CREAS, E porque eu tem- fiz a minha pesquisa lá. E tem, E tem um juizado também lá. Também. juizado, Que e é- tem que abriga crianças lá, porque eu já trouxe crianças e adolescentes que fizeram ato infracional, porque criança e adolescente não comete crime, ela comete Sim, um ato infracional. infracional. Criança, né? até 11 anos, ou 12 incompletos. Adolescente de 12 anos até 17. Então, qualquer coisa, matou uma pessoa, é um ato infracional. Né? Nós temos... Né, que a lei diz ali é isso aí. terrível, eu já Então, ali vi eles vão ser menores privados de monstruosos, liberdade. mas que tem que ser tratados Cê- com a dignidade da pessoa humana. Para quê? Para que mudem. Então, quando o CREAS ele entra para combater essa violência, ele não entra para a pessoa só chegar ali, relatar o problema e ir embora, não. Nós vamos, com a nossa capacidade, a gente vai conscientizar que qual é a arma do agressor? É o silêncio. Se ela continuar sem querer denunciar, o agressor vai ficar cada vez mais forte e ela poderá ir a óbito. Então a gente vai trabalhar, a equipe vai trabalhar em cima para que a denúncia seja feita formalmente. Então, geralmente, 100% das pessoas que procuram o CREAS já procuram e vai para o advogado já atende, o psicólogo já atende. Se for caso para a pessoa ser encaminhada para o abrigo, porque não pode, às vezes tem muitos pais, é impressionante como atualmente muitos pais estupram filhas. Eu atendi uma menina que ela começou a ser estuprada pelo pai aos 7 anos de idade com a conivência da mãe. E quando ela começou a cortar os pulsos e a escola, e ela disse para a escola o que era, ela disse que com 12 anos a mãe dela falou: a partir de hoje a mulher do teu pai é tu, porque se é para você, vou usar essa linguagem que ela usou, se é para você dar para um vagabundo, dê para o seu pai que dá comida a você. E não era pessoa pobre, era um alto funcionário de uma empresa aqui, uma empresa estatal, sabe? E aí quando ela foi abrigada, quando ela ia fazer 18 anos, a assistente social chegou para ela e falou que ela ia voltar para casa para refazer as relações afetivas. Ela cortou os pulsos e foi para o hospital que eu estava trabalhando, o Gonzaguinha. E quando eu passei na enfermaria, ela me contou, eu falei: você não volta não. Você não volta para essa casa porque aí não tem nenhum laço para ser mais feito não. Ela tinha os braços todo cortados de gilete, porque ela tentou várias vezes o suicídio. E este pai, não só ele abusava, como trazia os amigos para abusar e depois obrigava o irmão a fazer sexo com ela e ir na frente dos amigos. Então a gente vê cada coisa horrendas, né? E o CREAS vai trabalhar com isso aí.
sabe? Aquela criança, aquele adolescente, vítima de abuso sexual ou violência, e se for para ter que ser abrigado, a gente provoca o Ministério Público, a gente aciona o Conselho Tutelar e faz o abrigamento da criança ou adolescente. O CREAS tem um papel fundamental, e o CREAS de Canindé, eu escrevi o projeto, eu levei para a presidente Dilma na época, e ela nos contemplou com o primeiro CREAS de Canindé, do qual eu fui coordenadora. O CREAS de Canindé foi o primeiro no estado do Ceará? Não foi o primeiro. Ele não tinha, o CREAS não tinha lá, né? Não tinha, e ele foi o primeiro a ser implantado, né? Mas eu fiz parte da implantação do primeiro Conselho Tutelar do estado do Ceará. Na época, nós participamos do Pacto pela Infância, onde só participavam governadores e secretário. E eu fui eleita no fórum para representar todo o estado do Ceará nas organizações não governamentais. Eu era coordenadora do Fundo Cristão para a Criança. Então, eu participei, eu conheci o Brasil todo, trabalhando no Pacto pela Infância, e a gente, através de estudo, de capacitação, eu cheguei aqui e nós criamos uma equipe de 7 pessoas e nós implantamos tudo que tem até hoje, foi criado. Eu fiz parte dessa equipe que criou. Eleição, nós decidimos que os conselheiros seriam eleitos. Foi em Fortaleza? Foi, em Fortaleza. Por quê? Porque nós não queríamos que eles fossem apadrinhados por político. Naquela época, a gente falava assim, olha, se tiver uma eleição, o líder comunitário vai ter chance de ser um conselheiro tutelar. Nós colocamos que ele tinha que comprovar que tinha trabalho na área da criança e do adolescente. Então, a gente falou, tem muito militante, muita pessoa que tem, ele vai ter chance. Com o tempo, a gente viu que muitos vereadores se apropriaram, apadrinharam os líderes comunitários e que eles acabaram indo para o Conselho Tutelar. Politizando algo que não deveria ser político. Mas o Conselho Tutelar é um órgão que ele deve ser... E quais eram os requisitos para se candidatar? Era isso, tem que ter idoneidade moral, ele tinha que comprovar pelo menos... Tinha que puxar aquela coisa que é da ficha. Ele tinha que trazer o currículo dele e fazia uma prova. Né? Por isso que tinha a prova, não tinha prova não, a gente sugeriu essa prova e aí acabou a gente aprovando uma eleição. Eu lembro que a primeira eleição que houve aqui... Que até hoje o Conselho Tutelar a eleição é de praxe, entendi. Mas assim... Não existia nada. Para um candidato ser apto a se candidatar, não tinha nenhum... Ela falou idoneidade moral, ter trabalho comprovado. Que inclusive eu quero abrir um parênteses aqui, que inclusive eu acho que na questão política, porque também tocou na política aqui, no meu ponto de vista, eu acho que para uma pessoa se candidatar a qualquer cargo, que é um cargo público, um político, seja vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador e daí por diante, precisaria sim puxar uma ficha geral desse camarada para ver se ele seria capaz mesmo de ser candidato. Porque todo servidor público precisa disso, né? Sabe por quê? Por 2 vezes eu levei 2 candidatos que estavam concorrendo a um cargo numa empresa, um numa empresa privada e outro num cargo público. E eu fui levar justamente para tirar a ficha, para saber se tinha alguma coisa, né? O senhor é advogado, sabe disso, como é o nome da ficha? Criminal. Folha corrida, né? Folha corrida. Popularmente conhecido como folha corrida. Então quer dizer são os antecedentes criminais. Isso, então quer saber, se tiver algum antecedente criminal, aquela pessoa não fica apta a exercer aquela função. E aí fica uma incógnita, né? A nível nacional, na nossa cabeça, não fica nada. O conselheiro tutelar também é pedido os antecedentes criminais no rol de documentação. Tem os meandros da lei que você deve conhecer muito bem. Quando diz assim, antecedente criminal, tem alguma coisa lá, só vai valer se for transitado em julgado. Porque se não for, o cara é inocente. É inocente. É na empresa pública. Na empresa privada é a critério do proprietário. Sim, tá certo. Né? Se você puxa uma certidão, né? Na verdade, uma certidão que você pede lá no Fórum Clauseweb, lá que é o Justiça Estadual, por exemplo. Eles perguntam, para que fim é? Fins de emprego. Aí aquela certidão vem com tudo que tiver, até inclusive de coisas não transitadas em julgado. E aí é a critério da empresa privada se vai lhe contratar ou não, porque a empresa privada, o proprietário tem isso. Mas o que eu queria entrar aqui é em outro viés. Você falou algo que coisas muito pesadas, né? Coisas que eu trabalho diariamente, estupro de vulnerável. Eu também trabalho. Né? Mas eu quero puxar aqui uma linhazinha para o seguinte.
Uma característica dos crimes sexuais é exatamente a conivência daqueles que deveriam proteger a criança. Você deu um exemplo aí de uma mãe, né, que era conivente. Tem vários e vários casos. Eu dava aula no Colégio Tiradentes, né, que chama Colégio Tiradentes, mas na verdade é o cursinho, né? O cursinho Tiradentes, deu aula há muitos anos de penal, processo penal. Tem muita gente aí da MC, de Autarquia de Trânsito de Caucá, de Maracanaú, que foi meu aluno, do Ministério Público, gente delegada, que foi meu aluno, que eu ministrei muito tempo aula de Capitão Wagner foi meu aluno, quando ele passou no concurso, muito estudioso, em primeiro lugar da PRF, ele passou e foi meu aluno lá no Tiradentes, de Direito Penal e Processo Penal. E eu ministrando aula lá no colégio, no cursinho Tiradentes da Oliveira Paiva, uma aluna, deu intervalo, ela... Professor, eu queria falar com o senhor. Eu digo, pois não, querida, pois não, é alguma dúvida? Não, eu queria falar com o senhor reservadamente. Aí eu, tá bom. Mas ficou a gente não ligado. Mas o que era assim? Vamos naquela sala ali, era uma sala que não tinha ninguém dentro. Eu digo, não vamos na sala não. Vamos sentar aqui nesse corredor, mas essa cadeira aqui está afastada do pessoal, o pessoal não vai ouvir não. Eu não ia para uma sala sozinho com a aluna. E aí eu sentei tinha um corredor lá, tinha gente assim, mas não tinha perto. Eu sentei com ela, ela disse, professor, eu não sei porquê, mas eu sinto confiança no senhor e eu queria lhe contar algo e perguntar o que eu posso fazer ainda. Aí eu, primeiramente, obrigado pela confiança. E o que era? Essa moça, o pai e a mãe faleceram e ela passou a ser criada pelos tios, um tio e uma tia. Ela era abusada por esse tio desde os 7 anos de idade. Ela foi abusada por ele até os 16 anos. Quando ela criou coragem para falar para a família toda, fizeram uma reunião, olha o absurdo que ela me contou, fizeram uma reunião com a família toda, uma roda, ela no meio, ela contou... A roda da tortura. A roda é a tortura. A roda colocaram ela no meio, que a gente para ela narrar... no CREAS isso, a vitimização. Então você não pode... A vítima, quando chegar lá, ela não tem que repetir para... Repete para a psicóloga, repete para a assistente social, repete... A gente evita essa revitimação. É uma tortura. Se já contou uma vez para o advogado, ela vem para mim já para atender os direitos sociais dela. Ela não vai... Pois ela contou para todo mundo ouvir, só ficou um filho desse estuprador, tio dela, do lado dela, no sentido de dizer, eu acredito em você. Apesar de que ele não podia fazer nada, ele ia fazer o quê? Todo o resto da família passou, foi recriminá-la. Coniventes. E aí ela, com 16 anos de idade, saiu, né? E ali de casa, levou a irmã mais nova e começou a trabalhar, estava ali estudando, né? Para você ver. E para finalizar, nosso tempo está acabando. Nós vamos fazer outro programa, viu? Fiquem aí. Nós vamos, terça-feira hoje, sexta-feira, vai ser a continuação desse mesmo programa. Nós vamos falar de um tema importantíssimo. Violência contra a mulher. Nós vamos falar de um tema importantíssimo que é exatamente jornalismo nos tempos de hoje. Certo? Nós vamos falar no próximo programa. Podemos falar desse tema também, mas aguarde aí para a próxima sexta-feira. Só para finalizar o de hoje, eu queria até me estender mais, mas não vai dar. Né? Continuamos para sexta-feira, então queria as considerações finais aqui do Nilo, que vai participar muito no próximo programa, tá? Pode se dirigir aí, Nilo, ao telespectador. Eu queria que o Nilo falasse da campanha da SEG. No próximo programa, tem uma hora para falar. Olha, Cássio, é um prazer estar com vocês aqui, gostei muito, principalmente por causa desses temas, que a gente precisa levar o conhecimento da sociedade, o lado prático, a vivência dos profissionais, os problemas que as pessoas passam. Sim. Você imagina o número de pessoas que não sabe desse tipo de problema que a Glaucia relatou, que você com sua experiência, que a Áurea com a experiência dela. Sim. Então, essa vivência, ela enriquece muito as pessoas. Mas a gente precisa levar essas experiências ao conhecimento do telespectador. Você quer deixar a sua rede social? Ou contato? É @Niloncio Facundo. Niloncio Facundo. E você, Glaucia? Se despeça do nosso telespectador, é a sua rede social aí. Eu sou Glaucia Gundim Tavares, eu sou vice-presidente da SEG. E quem quiser me seguir, me segue, porque eu publico cada coisa legal, porque eu também sou atriz e sou humorista. E qual é a rede social? O Instagram, @Glaucia Gundim Tavares. Vou seguir hoje. Né? Estou lhe apressando que o tempo já era. Então, @Glaucia Gundim Tavares. Glaucia Gundim Tavares. Você vai rir, porque vai muito legal a minha rede social. Áurea. Pronto, gente, o meu contato é @Áurea Cedrais. Você clica lá que tem um link também da clínica Áurea Cedrais que fica no Shopping Aldeota. Fica ligado. Aguardo você na sexta-feira, às 20h30, na sua TV Metrópole. Deus te abençoe.